Então, o objetivo aqui é a gente fazer a diferença, ver a diferença entre uma e outra. Como que a antena sem o boom vai se comportar e com o boom vai se comportar. Ok, então nós temos a antena aqui, ela foi configurada para estar a 30 metros de altura. Então ela está a 30 metros em relação ao solo, o eixo Z, as duas antenas. Essa da mesma forma, essa daqui está a 30 metros de altura em relação ao solo. Diminui um pouco aqui. Então ela está a 30 metros de altura também. As duas são idênticas, porém uma está com a gôndola ou o boom e a outra sem. Então a gente vai fazer a análise e ver a diferença entre as duas. Esse modelo de antena OA de 6 elementos, projetada para 27 e 28 MHz, 10 e 11 metros, com alimentação direta em 50 ohms, já configurado. Aqui, ó. Aqui onde é a excitação. Configurado para trabalhar aí em 50 ohms. Alimentação direta com cabo coaxial. Ok. Então vamos para o resultado. Primeiro a gente vai ver a curva de ROI SWR com antena com gôndola ou boom. A gente tem essa curva de ROI muito boa. Esse marcador M1 aqui, a gente está em 26.46 MHz, mostrando aí 2.2 dentro do aceitável. E o melhor ponto é aqui no M4, onde a gente tem 1.0 em 27.500 MHz. 27.5 MHz. E o extremo aqui, o marcador M8, 1.4 em 28.800. Essa antena é muito boa, uma antena banda larga que cobre duas bandas facilmente. É um sucesso nessa antena OA. Muito bem, agora a gente vai mostrar, eu vou mostrar como que ficou a curva de SWR para antena sem a gôndola, sem o boom. Que é essa daqui. Então ela tem uma pequena diferença que eu vou mostrar agora. Essa é a diferença, ó. Com o boom, sem o boom. Então, sem a gôndola, sem o boom, ela fica um pouco mais larga. A banda passante de frequência fica um pouco mais larga, como dá para ver no gráfico aí. O M1 está em 2 de ROI para 26.5 MHz. E aqui com a gôndola ele aumentou. Então com a gôndola a banda passante dá uma estreitada, né? E ela dá uma ressonância mais para cima, nas frequências mais altas. Então aí a gente tem a prova real de como que está se comportando usando a gôndola, né? Ok. Bom, o segundo parâmetro aqui é a reatância. A reatância é o seguinte: quanto mais perto do zero,
mais resistiva a antena. Quanto mais resistiva, menos perda. Ok? Ressonância zero é onde a antena tem maior rendimento, menos perda. Ok? É aquilo que eu sempre falo, não adianta você ter um ROI muito bom, muito baixo, e a reatância da tua antena está alta. Então você tem muita perda, porém o ROI estando baixo, a antena não vai render nada. Enfim. A reatância quase não mudou nada nas duas antenas. Muito boa, perto de zero aqui. Muito boa mesmo. A reatância é muito boa. A antena está ressonante. Nessa faixa de frequência aqui entre M2 e M5, entre 27.4 e 28.46 MHz. Essa antena com a gôndola, com o boom. Agora a antena sem o boom também se comportou muito bem. Um pouco melhor. Tá se comportando um pouco melhor. Ok, agora vamos pro coeficiente de reflexão. Coeficiente de reflexão. Sem a gôndola, como era de se esperar, trabalhou melhor. Esse coeficiente de reflexão é o seguinte: quanto maior o mergulho aqui, melhor o rendimento da antena. Ok, menos potência vai voltar para o cabo, para o rádio, para o sistema de transmissão, né? Então, aqui na antena sem o boom, tem dois pontos muito bons aqui. M2 e M3. Ok. E a antena com a gôndola já tem já é um pouco mais alto aqui entre M2 e M4, né? Aqui essa curva aqui já se acentuou. Entre M2 e M3, entre 27.500 e 28, deu uma acentuada aqui no coeficiente de reflexão. S1, né? Esse parâmetro aqui, o nano VNA lá, ele na hora que você instala a antena e verifica com o nano VNA, ele te dá esse parâmetro aqui. Bom, agora a elevação, que é o lóbulo no plano, deixa eu ver que plano que é, no plano X, no plano YZ. No plano YZ é a elevação. Dá pra ver que não muda muita coisa, muda bem pouco. Não muda muita coisa não. Praticamente é a mesma coisa. Com gôndola, sem gôndola. Com boom, sem boom. Agora vamos ver o azimuth, que é o gráfico mais conhecido do pessoal aí. Aqui é a antena sem a gôndola, sem o boom. E aqui é com a gôndola. Aqui no caso ficou melhor com a gôndola. Porém o ganho sem a gôndola deu um pouquinho mais alto, 9.18 para 9.14, praticamente a mesma coisa.
Tá dentro da margem de erro, então é a mesma coisa. Ok. Plotagem de ganho. Será que deu uma diferençazinha, né? Uma diferençazinha. Aqui no Smith, vamos ver. Carta Smith. Com a gôndola, ele interceptou o eixo de 50 ohms mais perto do 1.1. E sem a gôndola, interceptou no ponto M3 e M4. Praticamente a mesma coisa, não mudou muita coisa não. Não mudou. Não mudou muito não. Sem a gôndola, interceptou aqui, nesse ponto aqui. M7 em 28.900 ele deu ressonância. Então ficou melhor sem a gôndola, né? Ficou melhor sem a gôndola aqui na carta Smith. Agora aqui é a plotagem desses ganhos. Deixa eu ver. Beleza, então era isso que tinha pra gente mostrar. Praticamente não teve muita diferença. Não teve muita diferença significativa. O que tem que levar em consideração é que a antena com a gôndola ela ressonou um pouco mais acima. Então, quando você for fazer o projeto, por exemplo, no Managal, você tem que dimensionar, por exemplo, que era a ressonância em 27.500. Você tem que fazer o projeto para 27. Aí ela vai ressonar um pouco mais acima, vai ressonar em 27.500 por causa da gôndola. Agora a próxima etapa aí dos estudos é a gente colocar a torre, adicionar uma torre aqui de 30 metros e fazer análise para a gente ver o que a torre vai influenciar no lóbulo, aqui no lóbulo de radiação da antena. Essa é a grande dúvida, o grande tema de debate entre os aficionados aí. Então a gente vai fazer esse trabalho aí vai usar um outro aplicativo junto desse, que é o Savant, para fazer essa análise. É uma outra forma de análise, essa opção aqui. É outro tipo de análise. No nosso caso agora que a gente está usando o método modal, né? Aí quando entrar a torre a gente vai usar esse método aqui, que é bem mais complexo. Então é isso. Até o próximo.